vamos falar de Brasileirão? 3 jogos, 3 vitórias de alvinegros na abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, começamos pela primeira vitória do atual campeão. O Botafogo passou pelo Juventude jogando em casa. Ele tem que ser praticamente incansável. A exigência é essa. Persistente também. Se pediu e não recebeu, paciência. Espera a próxima, é o jeito. Ocupa espaço. Faz parte do trabalho desacelerar. Mas sempre atento. Porque no instante seguinte já vai correr e pedir outra vez. Ficar 66 dias sem fazer gol incomoda. Quem disse que não? Uma hora tem que acabar isso. Uma hora vai. Acabou. É do Botafogo! Igor Jesus! Cabeceando no cantinho de Marcão! O Igor Jesus não marcava desde janeiro. E esse foi o primeiro gol do Botafogo contra o Juventude. Eu acho que é muito importante para mim voltar a pegar confiança e a vitória também que nós estávamos precisando. O Juventude começou o segundo tempo indo para cima. E o Batalha perdeu esse gol. No Botafogo, Matheus Ponte entrou no lugar do Vitinho e o Santi Rodrigues no lugar do Patrick de Paula. O time melhorou com as substituições feitas pelo Renato Paiva. E aos 16 minutos, o Botafogo fez 2-0. Cuiabano, com cruzamento por baixo, Ponte! É do Botafogo! Matheus Ponte como centroavante! Teve bola do Juventude na trave. Cagliari. Joga com intensidade, personalidade, coragem. Eu acho que o time teve um grande comportamento hoje, jogamos muito bem. E teve bola do Botafogo no travessão, Arthur. O Igor Jesus ainda chegou a fazer mais um gol, que foi anulado, porque o Matheus Ponte estava impedido antes de dar o passe. O atacante uruguaio Mastriani fez a estreia dele pelo Botafogo nos minutos finais. Igor saiu ovacionado e também aliviado. É mais um Brasileirão que tá só no comecinho e a torcida faz questão de lembrar como terminou do ano passado. É gratificante, né? Poder tá vendo a torcida cantar é campeão, isso mostra que fizemos um ótimo trabalho e foi um trabalho muito grandioso por todo jogador. Tá aqui na sua camisa? Tá aqui, né? Tá marcado, eu creio que vai ficar na história do clube e continuar que temos capacidade para vencer esse ano de novo. O atual campeão brasileiro voltou a vencer em casa. E como meu tempo está acabando, eu vou pedir ajuda para encerrar essa reportagem. Vou devolver, hein? Daqui a pouquinho a gente fala da noite de Memphis Depay em Itaquera e também dos goleiros que se candidataram aos papéis de vilão e herói no Castelão. Agora a gente fala do atual campeão Botafogo, que enfim conquistou a primeira vitória neste Brasileirão de 2025. E ó, vou dizer um negócio, foi pra cima do Juventude. Aqui no estádio Newton Santos, o atual campeão brasileiro Botafogo recebeu o Juventude e venceu a primeira partida da temporada pela competição nacional. O resultado por 2-0 começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com gol de Igor Jesus. O atacante, camisa 99, recebeu o passe de Arthur para balançar a rede. O primeiro tempo não continuou com grandes oportunidades. Na volta do intervalo, as chances de ataque se multiplicaram. O Juventude chegou a carimbar uma bola na trave. Já o Botafogo, além da bola na trave, voltou a balançar as redes. Em boa jogada, que terminou nos pés de Matheus Ponte para ampliar. O nosso segundo golo é uma jogada que começa lá atrás e vai jogando da forma como eu gosto e quero, quando é possível fazer-se, que é eliminar adversários através das superioridades numéricas e progredir em velocidade, gerando e continuando a gerar superioridades numéricas até chegar com vantagem à área e depois definir bem. Depois, com 2-0 no placar, o Botafogo voltou a balançar as redes com o Igor Jesus, mas a arbitragem pegou o impedimento no lance e o gol foi anulado. Fim de jogo, 2-0 Botafogo,
primeira vitória do treinador Renato Paiva de forma oficial, defendendo o clube carioca, que agora tem 4 pontos e volta a campo na próxima terça-feira pela Libertadores da América aqui no estádio Newton Santos. Já o Juventude só joga no próximo sábado, recebendo o Ceará em casa pelo Campeonato Brasileiro. Vamos trabalhar a semana inteira novamente para que a gente consiga ajustar o que nós temos o controle, né, que é a nossa equipe, e analisar o adversário no sábado próximo contra a equipe do Ceará. Vamos falar aqui então da vitória do Botafogo e do Juventude. Bom, vitória clara, 2-0, assim, o Botafogo voltando para o rumo dele, você acha? Boa! Ótima essa frase, Botafogo voltando para o seu mundo. Eu não tinha essa frase, mas é exatamente isso. Agora, o Botafogo volta para o seu mundo e você coloca super bem. Primeiro porque o Igor Jesus volta a jogar o futebol que o levou lá atrás à seleção brasileira. Sim. Segundo que o Savarino volta a jogar um futebol que já o levou à seleção do seu país. Terceiro que o John Textor encontrou, não é a altura, mas é muito bom, um substituto para o Luiz Henrique. Ele trouxe o Arthur. O Arthur. E ontem o Arthur voltou a jogar aquele futebol que a gente já viu ele jogando aqui no Brasil. E ele tem muita qualidade. Verdade. E ele foi para a Rússia jogando com muita qualidade. Não é que ele foi, desaprendeu, não. Jogava com muita qualidade e o Textor trouxe ele, pagou caro por ele, inclusive. E ele, então, aí ele substitui o Luiz Henrique. A dúvida era, quem substitui o Almada? Essa é a dúvida. Por quê? Quem substitui o Almada? Aí eles conseguiram achar esse Santi aí que me parece, eu vendo a partida ontem, me pareceu um jogador bastante... Não tem a qualidade do Almada? Não tem. Mas é bastante interessante para ocupar aquele espaço. Agora, o Glenda, tem duas coisas que são determinantes nessa vitória. O quê? Uma é entender que o Botafogo... Igor Jesus, Cuiabano e Arthur. Cuiabano jogou muita bola também. Outra coisa interessante. Te cortei, fala. São o que duas é realidades muito diferentes. Tá. O Botafogo tem orçamento, time e história para jogar pelo título brasileiro. O Juventude vai jogar para fugir do rebaixamento. Aí, e eu não gosto de comentar para o corrido, então o Botafogo não fez mais nada que a sua obrigação ontem. Ganhou de um time que vai lutar para fugir do rebaixamento. Esse é o caso do Juventude, esse é o caso do Mirassol e de alguns outros que têm orçamento muito inferior aí a Botafogo, a Palmeiras, a Corinthians, a São Paulo, Atlético e Flamengo e por aí vai. Então, o Botafogo não fez mais nada que sua obrigação. Agora tem uma coisa interessante. Mas mostrou algo que não vinha mostrando. Mostrou, mas lembra que você falou do Corinthians em relação ao Vasco? Olha lá vem. Eu já ia te cutucar agora. Você tá falando isso do Botafogo, mas você não falou isso do Vasco. Não, eu falei. Do Corinthians. Falou. O Corinthians, o Vasco não jogou nada. Então facilita a vida do Corinthians. Claro. O Vasco não soube entender que ia ter que jogar com um time misto, ia ter que ser bem reativo, ia ter que ser bem defensivo. Mas independentemente, o Corinthians também poderia não ter jogado do jeito que jogou. E mérito do Corinthians. A gente não pode tirar o mérito de quem fez a sua lição de casa. É isso aí. Eu não vou tirar o mérito de quem fez a lição de casa no caso do Botafogo. Jogou, era favorito, ganhou. Mas olha que interessante. Eu fico vendo os especialistas, aí o cara vem e fala assim, esse Botafogo joga no 4-1-4-1. Aí o outro vem, não, o Botafogo joga no 4-2-3-1. E aí eu fico pensando o seguinte, você... para o cara fixo no 4-2, atenção, tem dois aqui. É o primeiro e segundo volantes. Pum! Não pode sair daqui! Eu não vou sair. Aqui tem três. Aqui tem três. Não dá. Na boa, não dá. Botafogo tá jogando com 4 atacantes e só para encerrar, eu quero ver o Botafogo jogar com 4 atacantes contra o Flamengo, contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro. Aí vai cair da cadeira. Bom, terça-feira o Botafogo joga em casa, Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Só queria encerrar aqui, lembrando ao Elias Júnior, que ano passado o Botafogo ficou notório aí, conhecidaço e exaltado no Brasil por ser um time que jogava com 4 atacantes. O Arthur Jorge chegou no Botafogo e desde o primeiro jogo botou 4 atacantes em campo, né? Então ele ficou conhecido por ser esse tipo de time que joga dessa forma, avançado, né? Ataque total, etc. E você falou, quero ver jogar assim, com 4 atacantes, contra o Flamengo, Inter, Corinthians, Atlético Mineiro. Só para lembrar que ano passado, o Botafogo com 4 atacantes, e
Lembrando que não foi sempre com Almada e Luiz Henrique não, tá? Muitas vezes sem Almada e Luiz Henrique, sem um dos dois ou sem os dois. Nós ganhamos do Internacional dentro e fora de casa, sempre com 4 atacantes. Ganhamos do Flamengo dentro e fora de casa, com 4 atacantes. Ganhamos do Palmeiras dentro e fora de casa, com 4 atacantes. Ganhamos do Atlético Mineiro no Newton Santos e empatamos fora de casa, 4 atacantes. Ganhamos do Corinthians em Itaquera e no Newton Santos, 4 atacantes. Né? Tem mais alguém? O São Paulo, empatamos um jogo fora e ganhamos o outro em casa, 4 atacantes. E eu acho que é isso, né? Falou, eu até citei São Paulo a mais. Ele falou acho que foi Inter, Corinthians, Flamengo e Palmeiras ou Galo, não lembro. Então eu citei aqui os principais times do Brasil do ano passado. Vamos botar aí o G6, né? Botafogo foi o líder, Palmeiras foi o vice-líder. Nós ganhamos o jogo fora e dentro de casa com 4 atacantes. Acho que Fortaleza foi o terceiro, né? Ganhamos aqui em casa, no Rio de Janeiro, e empatamos fora, 4 atacantes. O quarto foi o Inter, se não me engano, ou foi o Flamengo. Né? Ambos os times ganhamos dentro e fora, com 4 atacantes. O São Paulo, se não me engano, vem logo abaixo desses times aí. Também ganhamos no Newton Santos e empatamos fora de casa, né, com os 4 atacantes. Inclusive na Libertadores, né, eliminamos o São Paulo com 4 atacantes. Então, fica bem claro que o Botafogo não tem medo de ninguém. Não joga 4 atacantes só contra a Juventude, Sport, Mirassol e Red Bull, não. Entra do mesmo jeito, seja contra o Mirassol ou contra o River Plate. Seja contra o Red Bull ou contra o Palmeiras. Entra do mesmo jeito. Então, acho que você ficou aí congelado uns 2 anos, né? E perdeu o ano passado. Não assistiu o Botafogo do Arthur Jorge jogar. E o do Paiva, né, tende a jogar do mesmo jeito, com 4 atacantes. Então fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. 4 planos de membros aqui, 3 de 15, de 5, vários valores diferentes para todos os gostos e bolsos. E temos aqui Live Pix, temos ali o e-mail do canal para você mandar mensagem aí se quiser propor um jabá, uma parceria ali com o canal para divulgar o seu produto, seu serviço. E também é o nosso Pix, né? Mande qualquer valor que você será aí agradecido por esse valor, por essa ajuda. E Deus lhe pague, né? Ele sempre paga em dobro quem ajuda o próximo. Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo.